Olá, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma indicação de livros aqui neste canal Uma Matriosca. Então, hoje eu tenho trazido primeiro coletâneas, assim, porque eu vejo que pouca gente faz isso. Tem bastante indicação, assim, de livros que são um só, né? Livro de uma história, livro de um... Nossa, tem um negócio aqui que não tá bem certo. Livros de apenas uma história, né? E aí eu resolvi começar as minhas indicações aqui nesse canal com livros que são de muitas histórias, porque primeiro porque eu gosto desses livros, eu acho que eles valem muito a pena, a questão do custo-benefício. Outra porque normalmente assim, uma coletânea traz muita riqueza, assim, tanto a riqueza da cultura de um lugar ou do jeito de pensar de um autor, enfim, eu gosto disso. E isso é muito do que permeia assim, a minha seleção de repertório, ela também vem daí. Vem de algumas coisas, vem de oralidade, então às vezes eu faço um curso e eu aprendo aquela história lá no curso, ou alguém, né, vejo algum contador contando, mas eu também, boa parte das coisas eu pesquiso nesses livros que são coletâneas. Então hoje o livro que eu selecionei é este aqui, ó. É uma edição bem assim antiga. Opa, ao contrário. O espelho fica para cá. Aqui, ó. Contos de Andersen, com ilustrações originais, da editora Paz e Terra. Este livro, ele tem, como o nome já fala, são contos de Andersen. E o que é isso? Hans Christian Andersen foi o primeiro escritor que pensou na literatura infantil. Então, na história, assim, mesmo os irmãos Grimm, que são contemporâneos um pouquinho antes dele, assim, mas são meio contemporâneos, a ideia deles era fazer uma coletânea de contos populares na Alemanha. Então, os irmãos Grimm passaram pela Alemanha recolhendo contos populares para juntar num livro. O Charles Perrault já tinha feito isso 200 anos antes, então os Grimm em 1800 e pouco, o Perrault em 1600 e pouco. E aí o Andersen, ele não coletou contos, ele escreveu os contos. Então esses contos são de autoria, desses todos assim são realmente que ele pôs no papel. E muitos dos contos que tem neste livro são bastante autobiográficos, de contar sobre a vida dele, sobre os costumes, sobre as experiências de vida que ele teve. E o conto clássico do Andersen, que já foi identificado várias vezes como sendo assim o conto biográfico da vida dele, foi O Patinho Feio, que é então um grande clássico da nossa literatura, da literatura infanto-juvenil, né, no mundo inteiro. Essa história da gente se sentir perdido e encontrar os nossos semelhantes. Então, este é um clássico, talvez a obra o texto mais conhecido dele. Outros contos que são do Andersen, que a gente conhece bastante, são O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, que mais? A Pequena Vendedora de Fósforos, deixa eu ver, A Roupa Nova do Imperador, A Princesa e a Ervilha, A Rainha da Neve. Tem algumas que são um pouquinho mais conhecidas assim e outras menos, né? Outras, enfim, tem muita história. Eu não sei nem quantas tem aqui, seguramente umas, sei lá, 40, 50 histórias, tá? A gente tem aqui no início desse livro uma pequena biografia do Andersen. E aí a gente tem ilustrações bem pequenininhas, numa estética bem antiga. Então, olha só, por exemplo, O Isqueiro Mágico, a primeira história. Olha só, a gente percebe até pela letra, assim, como é uma edição mais antiga, o jeitinho da ilustração.
Esse é um livro bem grosso, assim. E as histórias são bem compridas. Então, mesmo o Patinho Feio, a versão que tem aqui são assim muitas páginas. O que para mim assim é muito especial sobre esse livro? Ele é uma tradução direto do dinamarquês. O que significa isso? Quando a gente vai pegar um livro que é de outra língua e que ele foi traduzido muitas vezes, ele vai perdendo alguns detalhes. Então, aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quem vai fazendo as traduções, vai adaptando, vai trocando palavras. Então, vamos supor que fosse traduzido do dinamarquês para o alemão, do alemão para o inglês, do inglês para o português. Então, teve várias traduções no meio até chegar naquele texto. Esse daqui foi traduzido direto do dinamarquês, que é a língua do Andersen. Então, a gente pode imaginar que isso aqui seriam textos originais, assim, seria muito próximo do original, muito próximo do que o autor pensou. Então, isso eu acho bastante especial. Então, tem umas ilustrações, mas o foco dele, aqui, ó, do Patinho Feio. Tá vendo lá? Ele é bem do final. Ele com os cisnes no lago e as crianças acenando. É uma ilustração, apesar de muito pequenininha e de não ser isso o destaque do livro, é uma ilustração muito caprichada. Ela tem cara de gravura, como se fosse uma gravura feita em metal. Eu não sei se é isso mesmo, mas ela tem cara disso. Ó, o início do Patinho Feio ali, não. Ó, tá vendo? Dá pra ver os detalhes ali, as galinhas e tudo com muita textura, com muitos detalhes. Então, eu acho bem legal. O que é super legal daqui que eu vejo, traduzido direto do dinamarquês, muitas histórias, ver histórias próximas do original, ou seja, a Pequena Sereia não é aquela Pequena Sereia da Disney que a gente conhece, é uma outra história. A Rainha da Neve, que é a história que inspirou Frozen. Então, assim, ele traz essa coisa mais original do autor. Então, quando a gente fala assim, contos originais, mas a gente está falando de Grimm, os irmãos Grimm, eles recolheram contos populares e eles reescreveram a maneira deles. No caso do Andersen, não, os textos são dele. Então, aí sim a gente pode falar realmente em contos originais, próximos do texto original. Não foi caro, na verdade para mim foi um presente, mas a pessoa que me deu já tinha lido, já tinha sido dela assim o livro, uma amiga. E aí eu vi aqui um selo de livraria e aqui em cima o valor escrito a lápis, mas isso deve ter sido há bastante tempo. Então ele custou, segundo este valor aqui, R$45. E nossa, é muito, muito rico. Eu até nem sei se esse livro está à venda hoje, assim, dessa forma. Então, é da editora Paz e Terra. E deixa eu ver de quando que é isso daqui. 1978. Então, assim, mesmo que tenha na Paz e Terra, provavelmente é uma edição mais nova, né? A capa, a gente vê que é da Princesa e a Ervilha, ó. Um monte de colchões e cobertas e a Ervilha aqui embaixo. E bem legal. Então, é isso, meu povo. Espero que essa dica ajude vocês a escolher os seus textos. Ele não é um texto, não é um livro que eu indicaria para a gente dar para uma criança, para um adolescente. Não seria isso. Mas, assim, para quem quer conhecer as histórias para contar. Certo? Então é isso. Tenha um bom dia, boa semana e até a próxima. Tchau!